Aí você me fala. Olá, pessoal. Meu nome é Antônia. Eu vou ensinar para vocês hoje como colocar um microdermal, tá? Eu vou mostrar passo a passo para vocês terem uma ideia. E aí, como eu vou passar esse vídeo para as minhas alunas, eu vou passar passo a passo para vocês. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas é necessário, tá bom? Para pegar todos os detalhes. E aí, esse é o Ícaros. Nós vamos colocar um microdermal nele. Hoje nós vamos colocar de 3 milímetros, né, Ícaros? De 3 milímetros. E eu vou apresentar para vocês a bancada, tá, pessoal? Mas antes, eu vou mostrar para vocês que o Ícaros já fiz... Pode levantar, Ícaros. Ó, a marcação aqui no Ícaros. Então, primeiro você limpa com algodãozinho, passa o álcool e depois você faz uma marcação. E aí o Ícaro já havia olhado no espelho, já havia aprovado, e aí após a aprovação do cliente é que você coloca o piercing, ok? O Ícaro vai sentar de volta, eu vou mostrar para vocês um pouco da bancada, tá? Veja que a bancada é bem simples, pessoal, ó. A pinça, já acoplei aqui a joia no local, tá? Então vocês podem ver que, ó, a pedrinha fica, você tem que apertar a pedrinha antes, e aí você coloca na pinça. E aí tem que ficar esse espaçamento aqui, tá, pessoal? Não pode ficar justinho, com a base, a pinça. Tem que ter esse espaçamento para quando você for fazer o movimento de colocar sobre a pele, venha facilitar esse espaçamento, tá? A minha bancada aqui é muito simples. Então, basicamente, eu vou usar a pinça, o punch, tá vendo aqui? Desculpa aí, a câmera teve um probleminha na câmera. O punch é de 2 milímetros, tá? Para esse tipo de joia. Tá aqui, ó, 2 milímetros, tá? Tá lacradinho, é descartável. E as gases. Eu separo normalmente 2 a 3, mas acredito que uma só, tá? Venha a ser usado. E no final, o band-aid. E aí que é a sua escolha, tá? Ok, pessoal? Agora nós vamos começar o procedimento com o Ícaros. De preferência, sempre o cliente deitado, porque se ele sofrer uma queda de pressão ou algo do tipo, ele vai estar deitado e aí você pode ali aplicar os primeiros socorros, ok? Vamos lá, Ícaros, vamos começar. Eu vou pedir para o cliente deitar, tá? De forma sempre bem confortável. Vira, e principalmente é importante colocar que é confortável para o cliente deitar na maca, mas principalmente que o cliente fique numa pose confortável para você, body pierce, tá? Para que você possa realizar o procedimento de forma confortável e de forma que o trabalho saia com um resultado satisfatório para o cliente, principalmente para você, body pierce, tá bom? Então, o cliente já foi marcado, já está preparado, nós já batemos batemos um papo antes, ele já sabe, o Ícaro sabe que não pode puxar, não pode mexer, qualquer coisa que ele sentir diferente, ele sempre tem que falar para o profissional, tá? Então, é importante você sempre pedir para o cliente que qualquer coisa que ele vier sentir diferente, além da dor, que é normal, ele tem que falar para o profissional, de repente, o que seria ali, o que ele está sentindo diferente. De repente, uma tontura, um mal-estar, a vista está escurecendo, isso são indícios que a pressão dele está caindo. Então, normalmente, eu sempre verifico se a mão está gelada, né, se o cliente, porque dependendo do cliente, eles ficam tão ansiosos, e aí a mão, eles já começam, com a mão gelada, já é um alerta para você, profissional, ficar atento com relação à pressão. Não é o caso do Ícaro, tá super confortável, pelo visto, né, Ícaro? E aí já conversei com ele que o microdermal, pessoal, assim, com relação a dores. Veja que o Ícaro, ele tem aqui, ó, um piercing no nariz. Então, comparando a dor do microdermal com a dor do piercing, olha, assim, de uma escala de 0 a 100, fica ali nos 40.
o microdermal, ele é muito tranquilo. Apesar de ser um piercing mais completo, ou mais complexo, perdão, a colocação, em termos de dor, e a colocação é super tranquilo. Então, bora lá, vamos aprender a colocar o piercing. Bora lá, pessoal. Então, pega o punch, e veja que ele vem lacradinho, você sempre é bom, dica importante, abrir sempre na frente do cliente, para ele ver que realmente aquele instrumento tal estava lacrado, tá, pessoal? E aí, isso aqui, o punch é isso, ó. Para quem não conhece, é muito simples. Isso aqui é uma lâmina, tá? E aí você vai usar nessa posição. E aí eu vou me aproximar um pouquinho aqui, eu não vou furar por enquanto, mas você vai fazer o seguinte movimento, ó. Você vai levantar aqui, apertar, você vai posicionar e girando, você vai começar a inserir o punch. E aí quando ele entrar ele tem que entrar até aqui, tá, pessoal? Então, assim, tenho dúvidas, eu coloco só pontinhas, só metade? Não, vai até o final, normal. É por isso que você tem que fazer esse movimento. Porque no caso do nosso cliente, o Ícaros, ele é magrinho. Então, veja que ele não tem muita gordurinha. E aí, para não machucar, para não ter uma lesão interna, porque o punch, ele tem que atingir só a parte da gordurinha. Como o meu cliente, ele é magrinho, então, eu tenho que, segurar aqui, e aí, nessa posição, eu vou girando. Eu vou pedir para o meu cameraman passar para o outro lado agora, para posicionar, vira um pouquinho mais para cá, aí o cameraman vai pegar com mais propriedade, e nós vamos começar o procedimento, tá? Então, veja que assim, normalmente, dica importante, mantenha a gaze aqui, porque o microdermal é um procedimento que ele sangra um pouquinho mais que os normais, tá? Veja que os outros piercings, independente da região, não chega nem a sangrar. O microdermal não, ele sangra, tá, pessoal? Por isso que eu já coloco as gases aqui. Então, bora começar? Então, foi feita a marcação, eu vou seguir na marcação, e aí você levanta bem aqui, ó. E aí, vamos lá? Ó, o movimento, você levemente, não empurra, não vai com a mão muito pesada, vai girando levemente, e aí vocês podem perceber que ele tá entrando, ó, tá vendo, ó? Ele tá perfurando, ó, tá vendo, ó? Entrou 100%, certo? Entrou, e agora você tem que fazer um buraquinho para você colocar a joia. Então, você vai agora, vai fazer esse movimento nas laterais. Sem deixar, como o Ícaros é muito magrinho, você, ó, tá vendo, pessoal, ó? O que seria isso? É para você fazer, retirar as gordurinhas nas laterais, tá, pessoal? Ó. Fiz esse movimento nos 4 lados, como você pode ver. Aí você vai retirar, ó, você deita e você retira ele deitado. Tá vendo essa gordurinha aqui, ó? Tá vendo? E aí você faz isso, ó, já para estancar, tá? E aí a gordurinha saiu, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, aquela gordurinha, porque foi feito aquele movimento para retirar a gordurinha, porque veja, aqui é uma lâmina, então por isso que você, na hora de retirar, você não pode retirar ele em pé, porque senão a gordurinha, ela vai ficar presa na parte do meio, ó. A gordurinha, ela saiu, ó. Ó, olha a gordurinha aqui, ó.
tá? Essa gordurinha foi da lateral, e aí conforme eu fazia esse movimento para trás e empurrava, para trás e empurrava, ele foi retirando a gordurinha aqui em volta. Basicamente, o processo é esse. Estanquei, por isso que vocês viram que sangrou um pouquinho, mas nada muito anormal. Então, estanquei, deixa eu tirar esse fio aqui. Tá vendo, ó? Ele já parou, por quê? Porque você já estancou. Então, dica, jamais deixa escorrer, sujar. Eu já vi alguns casos de chegar a escorrer, sujar a roupa do cliente, desce para o olho, para a boca. Não façam isso, tá bom? Então, o punch você já usou. Agora, aí como você tinha inserido, ó, vejam, tá vendo? Então, eu vou fazer esse movimento, pessoal, ó. Eu vou colocar na pele, assim, fazer assim. E aí, quando eu sentir que essa base aqui, ó, ela entrou, aí eu retiro. Com a base reta, eu vou e solto do piercing, tá bom? E o microdermal é simples assim. Vamos lá? Vamos acompanhar, ó. Ó. Aí vocês puxam um pouquinho do lado. Ó, pessoal, tá vendo, ó? Já inseri, vi que entrou os dois lados. Olha. Aí ele vai sangrar um pouquinho, por isso que a gaze sempre tem que estar ali presente na mão. E aí você dá aquela limpadinha, mas o microdermal já está colocado. Já tá, tá vendo? Até o cliente se surpreendeu aqui. Tá vendo? E aí, limpeza com a gases, ó, tá vendo? Vocês podem, eu tô dando uma limpadinha para vocês dar uma olhada, porque é normal, ele sangrou um pouquinho. Então, você tem que acalmar a pele, você tem que... Ó, aí você confere tudo certinho. Vocês podem passar um pouquinho de algodão também, com água destilada, tá? Jamais passar, limpar nesse momento que você colocou com álcool, tá, pessoal? O álcool é somente para antes do procedimento. Você limpa o local para aplicar antes da colocação da joia. Mas depois que você coloca a joia, jamais pode passar o álcool, porque ele vai inflamar, vai machucar, vai ficar dolorido, tá? Então, nesse caso, eu já acabei, e aí eu vou colocar só um pouquinho de água aqui destilada, que é para acalmar um pouquinho mais a região. Ó, veja. Por se tratar da água destilada, ela dá uma acalmada ali na região, né? Então, é só para ele parar de sangrar, tá? Normalmente, eu deixo um pouquinho mais ali antes de mostrar para o cliente, mas como nós estamos fazendo um vídeo, e aí depois eu coloco para ele um pouquinho mais, para deixar um pouquinho mais, para acalmar a região. Mas vocês já podem ver que já parou de sangrar. E ó, aí tem que limpar direitinho. Tá vendo? Simples assim, pessoal. Simples assim. E aí você dá uma limpada, e a dica que eu dou, pede para o cliente dar uma olhada antes de vocês colocarem o band-aid no local. E tira aquela foto para postar nas redes sociais, apresentar o trabalho de vocês, e comentem aí para me falar o que vocês acharam do vídeo, tá? E dúvidas que houver podem perguntar,
Mas é isso. Mais um cliente... Satisfeito. Satisfeito? Olha, nem perguntei. Satisfeito. Vamos dar uma olhada? Aí. Gostou? Eu amei. Ah, tô querendo colocar esse aqui faz muito tempo já. Quer falar alguma coisa pros... O que você achou? Fala com relação... O que você achou com relação a... Deixa eu vir aqui. É o Ícaros. Isso. O Ícaros, para ouvir diretamente do Ícaros, o que ele achou com relação à dor? O grau de dor? Nada, eu tenho um septo e tenho aqui nesse lado aqui. Isso aqui foi horrível pra colocar, fiquei espirrando, mó cota, até colocar joinha, até depois colocou a joinha, mas aqui não... Em dolor, fiquei com um pouquinho receio antes, mas passou na hora ali já. É, foi super tranquilo a dor. Gostei. Pessoal, é isso. Os cuidados, basicamente, já vou falando para vocês, o Ícaro já vai captando, mas nós vamos colocar um band-aid agora. O band-aid é necessário ser colocado e ele tem que usar durante os 7 primeiros dias. Por quê, pessoal? Nós fizemos um buraquinho, nós tiramos a gordurinha de dentro da pele, embaixo da pele do Ícaros, e aí nós fizemos um buraquinho para poder encaixar a base do piercing. E aí veja que ali tem um buraquinho. Então a importância de usar o band-aid é para segurar a joia até o seu organismo criar aquela gordurinha novamente e que possa, de forma que possa segurar aquela base. Vocês lembram que tinha uma base? Aí a gordurinha vai criar sobre a base. E aí depois não sai mais. Por isso a importância de usar os 7 primeiros dias. Muito importante colocar também que o band-aid tem que colocar a parte da esponjinha em cima da joia. E não pegar a parte da cola. Porque se você colocar a parte da cola, ele vai vir junto. Tá bom? Então é isso. Aí você tem sempre que se policiar com relação a ele entrar para dentro, que é muito difícil, e ele sair para fora, tá? Sair para fora, muita gente fala assim, rejeitou, meu organismo rejeitou. Mas a pessoa puxou. Na verdade, exatamente, a pessoa não seguiu os procedimentos. Mas basicamente é isso, pessoal. Muito obrigada. E aí, mais um cliente, como ele mesmo falou, satisfeito. Isso aí, obrigado, viu?